Mateus capítulo 15. Jesus e a traição dos fariseus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercado-se deles, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, eles se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que o meu Pai celeste não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui levado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, e os aleijados sãos, e os coxos andar, e os cegos ver, e glorificava a Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães, versículo 32. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam
num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.